Se você está assistindo a este vídeo agora, talvez seja porque chegou naquele ponto silencioso, íntimo e quase insuportável em que algo dentro de você começa a gritar. Talvez você não consiga explicar o que está acontecendo, mas sente. Sente que não consegue mais continuar vivendo da mesma forma. É como se existisse uma rachadura interna, uma ruptura invisível separando quem você é de quem você vem fingindo ser. Isso não é coincidência, é inevitável. Em algum momento da jornada humana, todos enfrentam esse colapso interior. Muitos ignoram, outros se anestesiam com rotina, distrações e medo da mudança. Mas para alguns, como você, esse colapso se transforma em chamado, um impulso que não pode mais ser silenciado. Carl Gustav Jung descreveu isso como o chamado à individuação, o processo em que a alma se recusa a continuar vivendo sobre máscaras criadas para agradar, sobreviver e se encaixar. Este vídeo não é apenas conteúdo, é um espelho, um reflexo simbólico que chega até você quando a mente consciente já não tem respostas, mas o inconsciente sabe que é hora de agir. Este é o momento em que a vida normal revela sua verdadeira face, uma existência automática, moldada pelas expectativas dos outros, presas a papéis sociais desgastados, sustentada por promessas que nunca se cumprem. Talvez você esteja em um relacionamento que drena lentamente a sua energia, ou em um trabalho que paga as contas, mas assassina silenciosamente a sua aula, dia após dia. Talvez aquilo que prende você seja mais sutil, a vergonha de desagradar seus pais, o medo de não ser aceito, o peso de um caminho traçado por você, mas nunca por você. Jung alertou que o maior perigo da vida moderna não é o caos, é a adaptação inconsciente ao que não é autêntico. A verdadeira catástrofe é viver uma vida que não é sua e nem perceber. Por isso, o chamado surge através do sofrimento. Quando a psique tenta alertar o ego através de sonhos, crises silenciosas e exaustão emocional, mas é ignorada, ela aumenta o volume. O desconforto vira desespero, a dúvida vira angústia, o cansaço vira colapso. E então, algo curioso acontece. Você começa a atrair mensagens, símbolos e sinais que parecem falar diretamente com você. Não porque o universo seja mágico, mas porque a sua alma está buscando as chaves para escapar da prisão interna. É neste momento que você encontra vídeos como este. Porque o inconsciente, como Jung descreveu, possui uma inteligência simbólica. Ele se manifesta quando o ego finalmente está pronto para escutar. Você pode ter encontrado este vídeo por acaso, entre centenas de outros, mas nada é totalmente por acaso quando se trata da alma. O que você está prestes a ouvir não é uma solução rápida, não é uma fórmula de autoajuda. É um confronto, uma convocação para olhar no espelho e encarar tudo aquilo que você vem evitando. O medo, a vergonha, a raiva, o tédio, a culpa, a frustração. Esses sentimentos não são sinais de fraqueza. São sinais de que a estrutura da sua vida atual chegou ao limite. Você não está quebrado, você está sendo empurrado para nascer de novo. Este é o momento, e ele não pode mais ser adiado. A maioria das pessoas vive como zumbis funcionais. Acordam, trabalham, produzem, obedecem, repetem e chamam isso de normal. Mas não é normal. É apenas comum. E comum não significa saudável. Desde cedo, você foi ensinado a buscar estabilidade, seguir regras, se encaixar e não fazer barulho demais. A mensagem era clara: não questione, seja grato, faça o que é certo. Mas certo para quem? Em O Eu Não Descoberto, Jung alertou que uma das maiores ameaças à alma individual é a massificação, a transformação do ser humano em uma peça substituível,
dentro de um sistema que valoriza a conformidade acima de autenticidade. Quando você começa a se sentir sufocado pela própria rotina, isso não é defeito, é sinal. Um grito silencioso da sua psique dizendo: isto não é você. Você pode ter seguido todas as regras, ter se formado, conseguido um emprego, encontrado um parceiro, postado fotos sorrindo e ainda assim sentir um vazio, como se uma parte de você observasse tudo de fora. Essa sensação não significa que você está louco. É a consciência tentando emergir. É o inconsciente dizendo que a persona que você construiu para sobreviver já não é suficiente para viver. A normalidade que venderam para você é uma armadilha sofisticada. Ela oferece pequenas doses de prazer em troca da sua liberdade. Você ganha aprovação social, um salário estável, aceitação familiar, uma falsa sensação de pertencimento. Mas o preço é alto. Você sacrifica sua verdade, sua voz interior, sua espontaneidade e, com o tempo, esquece quem realmente é. Jung dizia que a adaptação à sociedade é necessária, mas ela se torna doentia quando exige o abandono do eu. E é isso que acontece com milhões de pessoas. Elas vivem vidas normais por fora, enquanto por dentro estão anestesiadas, apáticas e perdidas. O sistema recompensa a obediência com distrações: Netflix, comida por aplicativo, curtidas, entretenimento infinito. Um prazer rápido para você nunca se perguntar: eu estou vivendo ou apenas existindo? Essa mentira coletiva cria uma ilusão de segurança, mas por dentro você sente a rachadura. Talvez tente silenciar essa dor com produtividade, entretenimento ou relacionamentos superficiais, mas nenhuma distração cala uma alma em crise. E quando você começa a questionar, o mundo tenta convencer você de que o problema é você, que é ansiedade, que é estresse, que você só precisa de férias. Mas no fundo você sabe, isso não é apenas cansaço, é desespero. Você sente que algo está errado com a sua vida, não porque está fracassando, mas porque está desperto o suficiente para perceber que a estrutura está corrompida. A falsa normalidade é um disfarce para a morte psíquica. É o resultado de uma vida guiada por obrigações, não por significado. Jung disse que a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. E o que mais vemos são pessoas morrendo lentamente, um dia de cada vez, presas em uma narrativa que nunca foi escrita por elas. Mas existe uma saída, e ela começa quando você para de tentar voltar a dormir. Esse mal-estar, essa inquietação, essa angústia existencial não são o fim, são o prelúdio de algo maior: transformação. E é por isso que você não está quebrado, você está pronto. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, clique no botão de inscrição e inscreva-se no canal. Obrigado pelo seu apoio. Vivemos em uma cultura que interpreta sofrimento como fracasso. Se você está angustiado, algo deu errado. Se está triste, você tem um problema. Se sente que não pertence, há algo errado com você. Mas essa interpretação é uma mentira perigosa. O sofrimento não é sempre um defeito a ser corrigido. Às vezes, é um sinal a ser decifrado. E talvez, pela primeira vez, você esteja prestes a entendê-lo. Aquilo que você chama de crise existencial, colapso emocional ou vazio interior pode ser o início de um processo profundo de despertar. Desespero, fadiga crônica, sensação de estar fora do lugar. Tudo isso pode ser a linguagem simbólica da psique dizendo: você está pronto. Pronto para abandonar a persona que usou durante anos. Pronto para olhar para sua sombra. Pronto para ser quem realmente é, não quem o mundo ensinou você a ser. Você pode pensar que está desmoronando, mas talvez aquilo que está desmoronando não seja você. É o personagem que você criou para sobreviver. A casca que protegeu você até agora, mas que se tornou prisão. O sofrimento que você sente não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Porque somente uma alma madura consegue confrontar o próprio vazio sem anestesia.
Somente quem suportou o peso da mentira está pronto para carregar a verdade. Jung observou que quando o ego resiste à mudança, o inconsciente responde com sintomas: ansiedade, insônia, apatia, raiva, confusão. Esses sintomas não são apenas obstáculos no caminho. Muitas vezes, eles são o próprio caminho. Eles forçam você a parar, a questionar, a olhar para dentro. Eles derrubam a velha estrutura para que algo novo possa emergir. A sociedade tentará convencer você de que precisa voltar ao normal. Tomar algo, fazer um curso, ler um livro, respirar fundo, seguir em frente. Mas não se engane. Esse normal foi o que deixou você doente. Você não precisa voltar. Você precisa atravessar. Você não precisa se consertar. Você precisa se libertar. A sua dor é um limiar, um portal simbólico. Se você resiste, ela vira sofrimento crônico. Se você escuta, ela vira iniciação. Não é confortável, não é bonito, não é rápido, mas é real e é necessário. Jung dizia que a individuação começa quando você se cansa de ser metade, quando percebe que não consegue mais viver apenas na superfície da consciência, quando entende que precisa integrar o que foi escondido, emoções reprimidas, traumas, impulsos, desejos negados. Essa integração não é um luxo espiritual, é uma urgência existencial. Você não está quebrado, está atravessando o território desconhecido da própria alma, e cada lágrima, cada silêncio, cada sensação de estar perdido faz parte da trilha. A dor está tentando despertar você. E agora que você começa a escutar, algo inevitável acontece. Você percebe que certas mensagens, pessoas e símbolos aparecem na sua vida com um significado que vai além da coincidência. É sobre isso que vamos falar agora. Você já sentiu que certas coisas chegam até você exatamente no momento em que mais precisava? Um livro que aparece do nada, uma conversa que toca no ponto certo, um vídeo como este surgindo no seu feed quando você está à beira do colapso. Não é apenas coincidência. Jung chamou isso de sincronicidade. Acontece quando algo externo toca uma verdade interna com uma precisão que a lógica não consegue explicar, mas a alma reconhece imediatamente. Jung entendeu que o inconsciente não é só um depósito de traumas ou impulsos reprimidos. Ele é uma inteligência viva, um sistema profundo que tenta equilibrar, guiar e curar a psique consciente. Quando você se aproxima de um ponto de ruptura, quando a alma começa a despertar para uma verdade maior, o inconsciente intensifica sua linguagem simbólica e usa tudo ao redor: sonhos, imagens, emoções, encontros e até algoritmos. A realidade externa começa a espelhar a transformação interna. Não porque o universo conspira magicamente, mas porque a sua psique começa a reconhecer aquilo de que precisa para evoluir. Quando você está pronto, os símbolos certos emergem. Eles não gritam, eles sussurram. Eles não convencem, eles tocam. E você sente, com uma clareza desconcertante: isto é para mim. Esta mensagem não é genérica, é íntima, direcionada, inquestionável. O inconsciente fala por símbolos porque sabe que o ego resiste à mudança. Ele não tenta convencer racionalmente. Ele insinua, sugere, conduz. Uma música que faz você chorar sem saber porquê. Uma frase que parece descrever sua vida. Um sonho que insiste em voltar. Tudo isso pode ser a psique tentando falar com você. Jung afirmou que, até tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Mas quando você começa a escutar os sinais, o inconsciente deixa de ser inimigo oculto e se torna aliado silencioso. E este vídeo pode ser um desses sinais. Talvez você nem saiba explicar por que apertou o play, mas algo em você reconheceu esta mensagem como necessária. A sua alma sabe. E ela está tentando empurrar você para o próximo passo.
porque agora que você entende que não está quebrado, que a dor pode ser sinal de prontidão e que o inconsciente está tentando guiar você, precisa fazer algo com isso. Mas o próximo passo não é confortável. Ele envolve medo, risco, desconhecido. É o salto que separa a vida falsa da vida autêntica. Se aquilo que você está ouvindo ressoa com você, encontrará valor real nos meus e-books. Além da Sombra, destrincha as ideias centrais de Jung, enquanto Diálogos com o Inconsciente oferece um caminho de 30 dias para aplicá-las na sua vida. Ambos estão no comentário fixado. Toda transformação real exige uma travessia, e toda travessia exige um salto. Não um salto físico, um salto psíquico. O momento em que você abandona a narrativa que manteve você seguro, mesmo miserável, para caminhar em direção a uma versão de si mesmo que ainda não conhece. Este é um dos pontos mais críticos da individuação, e também o ponto em que a maioria das pessoas recua. Porque o salto assusta. Significa perder o chão. Significa não ter garantias. Significa soltar a persona cuidadosamente construída. Aquela que trouxe você até aqui, mas agora se tornou uma prisão polida. Significa dizer não ao que parece certo por fora, para finalmente dizer sim ao que pulsa por dentro. Jung comparou esse momento ao confronto com o dragão interior, o arquétipo dos medos, dúvidas e resistências que surgem no limiar da mudança. Esse dragão dirá que você está louco, que não é o momento certo, que você não está preparado, que vai perder tudo, que vai decepcionar pessoas, que vai se arrepender. Ele mostrará todos os cenários possíveis de fracasso, porque sabe que se você saltar, ele morre. E o ego teme a morte simbólica, mais do que qualquer dor. Mas aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O medo que você sente agora não é necessariamente um aviso para recuar. Pode ser o sinal de que você está diante da porta certa. Jung afirmou que o encontro consigo mesmo começa como o encontro com a própria sombra. Antes da liberdade, você será confrontado com tudo aquilo que evitou sentir durante anos. O medo de ser rejeitado, de fracassar, de perder, de deixar morrer aquilo que precisa morrer para algo novo nascer. E isso dói, paralisa, mas também liberta. Porque quando você atravessa, mesmo tropeçando, chorando e duvidando, descobre que do outro lado do medo existe vida, vida real. Não sobrevivência, não aparência, não conformidade, mas presença, autenticidade, significado. Você não precisa estar 100% pronto para saltar. Ninguém está. Você só precisa estar cansado o suficiente de fingir, farto o suficiente da mentira, corajoso o suficiente para dizer: eu não sei o que vem a seguir, mas não consigo mais ficar aqui. Este é o ponto de ruptura, a linha entre aqueles que atravessam a vida anestesiados e aqueles que ousam despertar. Se você chegou até aqui, é porque já sente a urgência do salto. A única pergunta é: o que ainda está prendendo você? Agora vem uma das verdades mais difíceis de engolir, e talvez a mais libertadora. Ninguém vai salvar você. Nenhuma pessoa, nenhum guru, nenhum livro, nenhum terapeuta, nenhum vídeo, nenhuma força externa virá tirar você do buraco. Nenhum salvador virá consertar sua vida, porque essa responsabilidade é sua. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo a verdadeira libertação começa. Você foi condicionado a esperar que alguém reconheça a sua dor, que seu parceiro mude, que seu chefe valorize você, que sua família entenda, que o sistema funcione, que o momento perfeito apareça, que a coragem surja do nada. Mas tudo isso é ilusão. O arquétipo do salvador externo é uma armadilha infantil do inconsciente coletivo. É a voz da criança ferida que ainda espera proteção, conforto e direção. Mas você não é mais essa criança. Agora, você é o adulto. E o adulto, por mais doloroso que seja,
precisa assumir o comando da própria jornada. Jung foi claro: a individuação não pode ser vivida por procuração. Ninguém pode percorrer esse caminho por você, porque esse caminho é interno e absolutamente individual. Cada passo precisa ser seu. Cada escolha, cada queda, cada renascimento. Responsabilidade radical não significa que você tem culpa por tudo o que aconteceu. Significa que, a partir de agora, você é responsável por não permanecer onde está. Mesmo que a dor tenha sido causada por outros, a cura depende de você. O sistema lucra com a sua passividade. Ele quer você dependente, inseguro, obediente. Quer que siga regras sem questionar, que consuma, que se anestesie, que espere soluções prontas. E você esperou por tempo demais. Chega. Este é o momento de se libertar dessa dependência emocional, espiritual e existencial. Ninguém vai bater à sua porta para resgatar você. Não haverá permissão, não haverá manual, não haverá sinal mais claro do que este desconforto crescendo dentro de você. Essa voz interna que insiste, que provoca, que atormenta, que convida você a agir e que diz cada vez mais alto: ou você muda, ou continua morrendo em câmera lenta. Você tem dentro de si os recursos para iniciar essa travessia, mas enquanto terceirizar sua liberdade, continuará preso. Enquanto esperar que alguém diga que tudo bem deixar o emprego, terminar o relacionamento, recomeçar, você continuará vivendo a vida de outras pessoas, não a sua. O ego dirá que é impossível, que é perigoso, que você não está preparado. Mas o ego só quer sobreviver. A sua alma quer viver. Assumir responsabilidade pela própria vida é o início da maturidade. É o momento em que você para de se vitimizar e começa a se reconstruir, em silêncio, sem plateia, sem garantias, mas com dignidade. E então surge a pergunta inevitável: o que existe do outro lado desse medo? A resposta é clara: vida real. Aquela que você veio viver, mas adiou por tempo demais. Existe uma linha invisível separando a vida que você vive da vida que veio viver. Essa linha não é feita apenas de obstáculos externos, falta de dinheiro ou opiniões dos outros. Essa linha é feita de medo. Medo da mudança, medo de decepcionar, medo de fracassar, medo de sair da caverna da normalidade e caminhar sozinho rumo ao desconhecido. Mas é do outro lado desse medo que a sua vida real começa. Jung nos ensina que o medo não é apenas inimigo, ele pode ser guardião de portais. Toda vez que você sente pavor de mudar, se libertar ou arriscar, talvez esteja prestes a tocar algo sagrado, o seu verdadeiro eu. A persona que você criou, educada, funcional, sorridente, foi útil para proteger você, mas agora ela é prisão. E a chave está exatamente no lugar para onde você menos quer olhar, dentro do medo. A dor que você sente, a angústia que assombra você, o vazio que tenta esconder com distrações, tudo isso é a alma empurrando você em direção à vida que pertence a você. E você sabe disso. Sabe porque sentiu ao longo deste vídeo. Porque mesmo sem conseguir explicar, algo em você reconhece: estas palavras são para mim, não para alguém genérico, para mim. A pergunta agora não é se você está pronto, porque você nunca sentirá que está. A pergunta é: você continuará se arrastando por uma vida que deixa você doente ou atravessará o medo e começará a viver de verdade? Ninguém virá salvar você. Não haverá sinal mais claro, não haverá manual, mas haverá uma escolha. E essa escolha está aqui, agora. Então deixe uma marca, uma pequena frase, uma declaração simbólica. Escreva nos comentários: eu escolho atravessar, não por mim, por você. Porque nomear é invocar, escrever é selar. E esta pode ser a primeira decisão consciente da nova vida que espera por você. Se este vídeo encontrou você quando você mais precisava, continue assistindo. O próximo vídeo é tão importante quanto este.
Ele espera por você como mais um passo no caminho. Você já começou. Não pare agora.